Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Hoje nós acompanhamos Jesus no seu encontro com os discípulos de Emaús. O ressuscitado caminha com a humanidade. O ressuscitado se aproxima daqueles, dos discípulos e discípulas que estão entristecidos, que estão desiludidos, frustrados. E então, na força da ressurreição, Jesus ajuda a comunidade humana a voltar a Jerusalém, a cidade da paz. Coloquemos diante de Deus toda a tristeza do mundo, todo o sentimento de frustração, de medo, de angústia, tudo aquilo que tira a alegria do olhar do discípulo e da discípula. Coloquemos diante de Deus nossas intenções para esta celebração. Tudo aquilo que hoje para nós é motivo de oração. Que o Deus da vida nos escute. Da mesma forma como Jesus se aproximou dos discípulos e perguntou: o que é que vocês andam dizendo pelo caminho? O que vocês vão conversando? Oremos em silêncio, colocando diante de Deus nossas intenções, nossos sentimentos, nosso desejo de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos e proclamemos a glória de Deus. Entoemos nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos.
damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e tua presença me encherá de alegria. Irmãos,
seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, que tem o seguinte refrão de resposta: Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Cantemos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele Ele está está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel,
Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com Jesus, nós nos encontramos no meio do nosso caminho, no caminho da vida, nos caminhos do mundo, no caminho da história. A narrativa do evangelista nos fala de 2 discípulos que, depois dos eventos da morte, da paixão de Jesus, eles ficaram desiludidos e desencantados. Ficaram com os olhos cheios de lágrimas, de tristeza, por causa da morte do seu divino mestre. Eles até entenderam, conseguiram perceber os fatos acontecidos, mas eles não conseguiram dar o passo a mais. Fazer a leitura dos acontecimentos do evento pascal daqueles dias. E então, eles partem de Jerusalém para Emaús. Primeira ideia é que eles deixam o lugar onde se realizou a obra de Jesus. Jerusalém significa a cidade da paz, a cidade pacificada. Mas o homem, o discípulo, que está agora com os olhos turvos, perde a sua paz, perde o sentido. Por isso ele retorna para Emaús. Entendamos Emaús como a casa. E não só como a casa, mas o deixar para trás tudo aquilo que eles viveram.
como que abandonando o projeto, por causa da desilusão e da frustração. Jesus, que tem aliança com o seu povo e nunca nos decepciona e nunca nos abandona, como domingo passado foi o encontro de Tomé, agora também sai ao encontro dos discípulos de Emaús, para fazê-los retornar ao caminho. Foi isso que o salmista hoje nos disse. Me ensina o caminho para a vida, reconduze-me ao caminho para a vida. O ressuscitado veio agora reconduzir a experiência da comunidade, ajudar a comunidade a superar sua desilusão e sua tristeza, ajudar a comunidade a abrir os olhos, porque, como disse a palavra, eles estavam como cegos. O que cega hoje as nossas comunidades, o que cega hoje nós cristãos, o que cega hoje a humanidade? O sofrer, a injustiça, a desilusão, a morte, a doença. E então, Jesus vem até nós, agora ressuscitado, com a força do Espírito, como disse a primeira leitura de hoje, através do Espírito de Deus, no Espírito de Deus, o Senhor ressuscitado vem reanimar, ressuscitar as suas comunidades, ressuscitar o seu povo, ressuscitar a todos nós que estamos prostrados nas nossas tristezas e limitações. Como os discípulos de Emaús, às vezes nós temos essa mesma tentação de estar com os olhos turvos, estarmos como perdidos e somos tentados às águas mornas, com algum tipo de conforto. Só que este conforto nos afasta da pessoa e da centralidade, nos afasta da nossa paz, porque os olhos estão como que cegos e não reconhecemos a presença do divino amigo que caminha conosco e que nos reconduz, que nos chama e nos convida. Nós não podemos sucumbir às nossos desânimos e nossas tristezas, quando parece que a tempestade é maior e que nunca vai terminar. Deus está ao nosso lado e nos pergunta: o que é que você anda dizendo pelo caminho? O que agita o teu coração? O que agita a tua mente e o teu pensamento? E assim, aos poucos, como um bom pedagogo, ele vem caminhando passo a passo, ouvindo, compreendendo e acolhendo, para nos apontar um caminho. Ele participa, assim, da nossa história. Um encontro envolvido, comprometido. A comunidade dos discípulos aqui, representada por esses dois discípulos de Emaús, é uma comunidade que está como que desorientada. Eles percebem os fatos, porém eles não conseguem fazer o discernimento dos fatos. Estavam com os olhos fixos na morte. E a queixa vem. Apesar de tudo isso, ninguém mais o viu. Por que ninguém mais o viu? Porque os olhos estavam turvos pelas lágrimas da tristeza, da desilusão e da falta de esperança. E para resgatar então esses discípulos, Jesus usa dois elementos que são fundamentais e importantes.
Primeiro, a palavra de Deus. Na conversa, Jesus começa falando e lembrando para eles que o Cristo deveria cumprir as coisas que já haviam sido anunciadas pelos profetas. E fala também para nós: teus olhos estão turvos, a esperança está diminuída. Escuta o que o Senhor já te disse nas Escrituras. Escuta o que o Senhor já falou, o Espírito de Deus falou por meio dos seus profetas. E mais do que isso, é a presença dEle. E então, aos poucos, Jesus vai descortinando e fazendo com que eles relembrem, releiam tudo aquilo que foi dito. Precisamos, em muitas situações, voltar sim para a nossa casa interior, para recordar as coisas que Deus já nos falou e já nos ensinou. Nós não podemos medir a nossa vida e nossa história por causa de um momento específico de tristeza, de desilusão. É necessário ter um olhar de garimpeiro, um olhar que olha para trás, um olhar que perscruta, que analisa, que recorda, que celebra, que toma posse. O olhar da ovelha que vê a mão do pastor, que sempre nos resgatou e Deus nunca nos abandonou. Nós é que às vezes não compreendemos os seus sinais. Recorda então, igreja, recorda, povo de Deus, as maravilhas que o Senhor fez ao longo da história deste mundo. E não deixemos que o nosso olhar se turve por causa do momento presente de dúvidas e de enfermidades. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Pode uma mãe, diz o profeta Isaías, capítulo 49, pode uma mãe se esquecer do seu filho? E mesmo que uma mãe esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de vocês. Por isso, o ressuscitado se aproxima da comunidade. O ressuscitado pergunta, se interessa e caminha conosco. O segundo elemento que Jesus usa para ressuscitar as comunidades é a partilha do pão, a sua presença. A palavra disse que quando eles estavam chegando em Emaús, ele fez com que ia mais adiante e os discípulos então convidaram a ele. Fica conosco, a tarde já vem caindo, a noite já está próxima. Fica aqui, não vá. Jesus então aceita esse pedido, este convite. Precisamos insistentemente convidar Cristo para entrar na nossa casa, para partilhar das nossas coisas. Aquele convidado agora toma uma atitude interessante. A palavra diz que ele tomou a presidência da mesa do pão naquele momento. Não seria isso função do senhor da casa, do dono da casa, do pai da família? Por que que Jesus toma essa atitude? Porque o ressuscitado vem tomar seu lugar na vida da sua comunidade. Ele assume a função de pai, de mestre, de guia, de companheiro, e que faz e leva a sua comunidade a ressuscitar a partir da sua ressurreição. Por isso ele toma o pão nas mãos e reparte com os seus. Pão da Eucaristia, pão da vida,
pão da palavra, pão da presença, pão da escuta. E então, diante daquele mistério, daquele pequeno sinal, a palavra disse para nós, os discípulos, como que de imediato reconheceram Jesus, os seus olhos se abriram, olhos que no início do texto estavam fechados como se fossem cegos. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão, pão da vida. Pão que ele mesmo falou para nós, eu sou o pão da vida, quem come deste pão nunca mais morrerá. E agora o ressuscitado, com o seu sinal, sinal do pão partido, ressuscita a comunidade de Emaús. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém, para confirmar e partilhar com os irmãos a experiência que eles haviam tido. Voltemos então para Jerusalém também, queridos irmãos. Voltemos para a cidade pacificada. Retornemos à nossa paz. A paz que eu estou falando aqui não é a paz que é a ausência de problemas, de conflitos, nada disso. Mas é a cidade pacificada, quer dizer, uma cidade que está em comunhão verdadeira e plena com o seu Senhor. A paz aqui é quando nós contemplamos a beleza e multiplicamos essa beleza com o nosso olhar. Quando verdadeiramente abraçamos a vida e multiplicamos este mesmo dom. E mais eminentemente, quando nós somos sinais de ressurreição, de esperança, apontando o caminho novo, apontando e testemunhando, nós vimos o Senhor. Ele sentou à mesa do meu coração, sentou à mesa da minha casa e se revelou. E os meus olhos se abriram. E como diz Santo Agostinho, a sua paz, a sua voz entrou nos meus ouvidos e agora só anseio pela sua paz. Paz de Deus. Paz no coração do homem. A paz que nos ressuscita e que nos ajuda a ressuscitar o mundo à nossa volta. Sigamos nossa Eucaristia, professando a nossa fé nessa presença amorosa, nessa presença que aquece o coração, como disse os discípulos. Não é que o nosso coração ardia quando ele falava que este ardor, que aí sim, essa água quente de Emaús, essa consolação, este divino conselho, nos leve à fonte verdadeira da nossa paz. Sejamos nós a cidade pacificada neste mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que ides falando pelo caminho? Perguntou Jesus. Agora é hora de dizer a Jesus, ao Pai, por meio de Jesus,
o que nós vamos falando pelo caminho. Primeiramente, rezemos pela igreja, por todas as comunidades espalhadas por todo o mundo, para que não desanimem, para que não percam a esperança, para que as lágrimas do cotidiano não turvem a razão, não turvem a esperança. Rezemos ao Senhor. Rezemos pelo nosso país. Rezemos por todos os povos. Rezemos por seus governantes. Para que governem com justiça, com verdade, com sabedoria. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos por todas as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que estão nos leitos dos hospitais, que estão no leito de dor. Rezemos por todos aqueles que estão a serviço dos enfermos, para que o encontro com Jesus, que a nossa oração os apoie. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelas famílias que hoje se transformam em igrejas domiciliares, igrejas domésticas, para que seja ali o lugar da presença do ressuscitado, que nossas famílias possam convidar o ressuscitado para entrar, como fizeram os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos por aqueles e aquelas que estão sozinhos e solitários neste momento de pandemia, que estão afastados pelo isolamento social e que no coração entrou o sentimento da solidão, do abandono, do vazio. Para que no encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Emaús, o coração possa novamente ser aquecido. Que o divino companheiro, o divino amigo, os visite, conforte, dê a esperança. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Convido a você a fazer um momento de silêncio e colocar diante de Deus, por meio do Filho Jesus, a sua oração pessoal. Por todas as preces que estão no silêncio do coração, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Deus e Pai nossas preces, que nesta manhã nós vos apresentamos por meio do vosso divino Filho Jesus, o amigo do caminho de Emaús. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, vencestes a morte.
daqueles que adormeceram. A morte foi vencida pela vida. Senhor, vencestes a morte, fizestes brilhar a vida para sempre. O Cristo ressuscitou dentre os mortos, primícias daqueles que adormeceram. Ó morte, onde está tua vitória? Senhor, vencestes a morte, fizestes brilhar a vida para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei. Júbilo. Ele também. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando juntos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo particular, recordo o nosso irmão Frei Pedro Maria Esparça, que faleceu ontem à tarde e que faz a sua Páscoa, seu encontro com o Senhor. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, vamos cantar a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos reuniu. Que a paz de Cristo alcance o teu lar. Que a paz de Cristo alcance o coração atribulado, duvidoso, triste, abatido. Que a paz de Cristo renove o coração. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos ajude, nos conceda a graça da nova criação. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir do pão. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor a correr. O Cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O Cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. Já foi preparada a festa do Rei, a mesa está posta, ó vinde comer. O novo Cordeiro já foi imolado, seu corpo pão vivo a todos foi dado. Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor a correr. O Cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O Cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um santo e feliz domingo. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou. Encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abraçava seus corações e dizia: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.